Olá pessoal, tudo jóia? Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Nós vamos falar como fazer o seu cliente comprar. E aí existem duas situações, prazer e dor. É isso mesmo, prazer e dor. Bom, nas técnicas de hoje eu quero falar para vocês como funciona o nosso cérebro, consciente e inconscientemente na tomada de decisão. Nós compramos, pessoal, por prazer ou dor. E os vendedores têm hábito de vender apenas na dor, geralmente mostrando o lado bom daquele bem que o cliente quer adquirir. Mas eu quero que vocês consigam entender o seguinte: é importante entender que a dor ela é um dos principais motivos da compra, pois é a ausência de ter aquilo que eu não tenho ainda. Isso mesmo, ao invés de focar no que ele ganha, foque então no que ele perde em não ter e adquirir aquele devido bem, ou seja, foque na dor do seu cliente, porque o produto pode ser o mesmo, mas o cliente, ele é diferente, as pessoas compram por motivos diferentes. Bom, eu quero dar uma explicação aqui para vocês, vou dar um exemplo para que vocês consigam entender muito bem. A dor, ela impacta muito mais a emoção do que o prazer. Imagina você andando por uma rua, você sai de sua casa e começa a andar na rua, e aí você acha uma nota de R$100, né? E aí você vai ficar extremamente feliz porque você achou a nota de R$100. Mas você vai ficar feliz durante um período, porque você vai ficar feliz porque você vai ter comprado alguma coisa, você vai poder comprar alguma coisa com esse dinheiro, mas esse dinheiro vai acabar. Agora vamos ver um outro cenário. Você sai de casa e você faz tudo o que você tem que fazer, e quando você chega na sua casa, você percebeu que você perdeu R$100. Qual é a sensação que você tem nesse momento? O que ativa no seu cérebro nesse momento? Percebam uma coisa, toda vez que você olhar sua carteira ou sua bolsa, você vai perceber que aqueles R$100 não estão lá mais. Toda vez que você precisar comprar algo, você vai sentir aquela perda. Por quê? Porque você não tem mais aquele dinheiro. Então, a dor, ela vai impactar muito mais no seu cérebro do que simplesmente um ganho. E é assim que funciona. Se funciona assim, para isso, imagina na tomada de decisão de uma compra. Então é muito importante que vocês entendam que 95% das nossas decisões são inconscientes e depois elas se justificam com 5%. Então 95% das nossas decisões elas são emocionais e elas são justificadas por 5% do nosso cérebro racional. Isso porque, pessoal, o nosso cérebro é dividido em 3 partes que eu quero falar para vocês agora. A primeira parte do nosso cérebro, ele é o cérebro reptiliano. E o nosso cérebro reptiliano, ele é o nosso cérebro instintivo. Sim, ele é capaz apenas de promover reflexos simples, o que ocorre também nos répteis, por isso que o nome é reptiliano. Ele é responsável também, pessoal, pelo ataque ou pela fuga. Isso significa que você primeiro precisa passar por ele, é como se fosse um bloqueio ali. E quando ele entende que você não é uma ameaça, ele permite que você vá para um outro nível de uma parte do seu cérebro, que é o cérebro límbico. O cérebro límbico, ele também é conhecido como cérebro emocional, que é o cérebro dos mamíferos inferiores. É o segundo nível funcional do nosso sistema nervoso. E ele é responsável por controlar o nosso comportamento emocional. Ele é a parte da emoção. Então, ali está a emoção, a nossa emoção está no nosso cérebro límbico. E ainda assim, nós temos o neocórtex, que também é conhecido como o cérebro racional, que é dividido por partes, ou regiões, ou lobos, né? Que é o nosso cérebro da razão. E aí vale entender uma coisa, esse cérebro da razão, o neocórtex, é a parte egoísta. E é isso que o seu cliente irá usar na hora da compra. Sim, é a parte egoísta, é a parte que é mais importante para ele que ele vai usar na hora da compra. Só que é importante que você entenda o seguinte: se você sabe que é essa parte que o seu cliente vai usar, comece a usar perguntas mais fáceis de você atrair o seu cliente. Comece a utilizar perguntas certas para isso. Exemplo, imagine você economizando X%. Ou imagine você reduzindo Y% dos prejuízos e veja quanto você vai aumentar no seu faturamento. Dessa forma você ativa o sistema córtex do seu cliente, que é a razão, e isso
Depois que você conseguiu atingir isso, pessoal, é só criar emoção e aí vai melhorar muito mais a tomada de decisão do seu cliente. Entenderam? Existe uma outra técnica muito importante para que você consiga ativar isso no seu cliente. Repita do começo ao fim. Como é que funciona isso? Comece falando dos benefícios do cliente comprar com você, dos benefícios dele comprar na tua empresa. E aí você faz a sua proposta de venda para o seu cliente e no final você volta a falar dos benefícios de comprar com você. Ative também no seu cliente os 3 canais que ele tem de entendimento das coisas. O primeiro canal é o auditivo, o segundo é o visual e o terceiro é o sinestésico. Bom, já reparou quando você entra em uma loja e tem um ambiente com música agradável, como que você se sente melhor? Ou melhor, até mesmo aquela música da infância e da juventude, quando toca no rádio, você naquele mesmo momento ativa no seu cérebro aquele momento bacana. Então essa é uma técnica muito utilizada em muitas lojas, porque você já sabe que aquela música remete àquela loja. Esse é ativar o canal auditivo do seu cliente. Uma outra coisa que você pode ativar é o canal visual. Veja bem, imagina você entrar na loja, vendedores bem arrumados, bem maquiados, produtos limpos e bem expostos na prateleira. Sim, isso gera um interesse muito melhor e muito maior de você comprar o produto com o seu cliente. Uma outra coisa é a seguinte, imagina aquele prato de comida feito por aquele chefe de cozinha que você admira tanto. Quando você olha esse prato na internet, dá ou não dá vontade de você comer? É assim que funciona, é o canal visual sendo atingido naquele momento. E uma outra coisa, imagine você, no canal sinestésico você ativa tanto o tato, quanto o gosto, quanto o olfato. Então, deixe o cliente sentir o seu produto. É isso mesmo, entrega o produto na mão dele, porque quando você pega algum produto na mão, é como se você estivesse pegando para você. Você já está dizendo para o seu cérebro que o produto é seu. Quando você vai ao supermercado e tem aquela moça lá servindo alguma coisa, a famosa degustação, você toma uma decisão melhor de compra. Ou até mesmo quando você vai a uma concessionária e o vendedor te chama para fazer um test drive e você começa a dirigir aquele carro, você se sente dono do veículo. Então a tomada de decisão ela é muito mais rápida. Então, essa é uma outra dica que eu quero passar para vocês aqui hoje, pessoal. E dessa forma, você vai realmente conseguir atingir os canais do seu cliente, que é dor e prazer, fazendo assim com que o seu cliente compre melhor de você. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, pessoal.